Que assim, não há Exatamente. um teólogo, nem grego nem latino, que nega o pecado original. E aí, com Marcos de Éfeso lá, no Concílio de Florença, O que impediu a união. começa-se a negar a ideia do pecado original, né? Em favor de um pecado ancestral, que é assim, é só um defeitozinho, é só. Pecado é só, tipo, aí vai morrer agora, né? Não é nada tão grave, né? Então, mesmo isso não não condiz, né, cara? Você não vê em nenhum teólogo anterior ao cisma. Na verdade, até assim, anterior a Marcos de Éfeso, isso, sabe? Pecado original é algo bico, né? Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao canal Fé Ortodoxa. A seguir vou mostrar um trecho do vídeo do Lucas Lancaster e de seus asseclas. Um de seus asseclas, o Pedro Canovas, ele falou que a Igreja Ortodoxa até o século XV acreditava no pecado original igualzinho à seita dos romanos, à seita dos francos. Acreditava no pecado original da mesma forma. É, eles só deixaram de acreditar a partir de Marcos de Éfeso. Isso é mentira. Mentira. Então, os papistas, os romanistas, os francos, como quer que os chame, a esses autodenominados católicos, que não são católicos, os católicos são os ortodoxos, até porque a palavra católica é uma palavra grega, não latina. Então, o cismático e herético Pedro Canovas e também seus colegas igualmente cismáticos e heréticos estavam defendendo ali, porque concordavam com Pedro Canovas, que a Igreja Ortodoxa acreditava no pecado original até o século XV. Isso só começou a mudar a partir de São Marcos de Éfeso. Mentira, mentira. Bom, São João Crisóstomo disse assim que ele ensinava que o pecado ancestral, o pecado ancestral, a gente não herdou a culpa dos primeiros pais, nós herdamos as consequências do pecado dos primeiros pais, não herdamos a culpa. Isso enfraqueceu a natureza humana, é, acabou colocando dificuldades em nossa ascensão para Deus, mas não destruiu a imagem que nós temos com Deus. Nós somos feitos à imagem de Deus. Isso não foi destruído e é o que ensinou São João Crisóstomo. Também esta doutrina foi ensinada igualmente por São Cirilo de Alexandria, foi ensinado também por Santo Atanásio de Alexandria, enfim. E São João Crisóstomo ainda diz que nós batizamos as crianças não porque elas tenham pecados, mas, no entanto, ainda nós batizamos as crianças. E, claro, o batismo infantil sempre foi aceito na Igreja Ortodoxa, não para que as crianças fossem purificadas dessa culpa que não existe, que a culpa é de Adão e Eva, dos primeiros pais, e não nós que não tínhamos nascido e nem estávamos no paraíso. Nós herdamos as consequências, a morte, a corrupção, enfim, uma fraqueza de caráter e uma dificuldade em ascender para Deus. Então, mas as crianças elas são inseridas na comunidade para que possam receber os sacramentos e crescer e serem deificadas. Esse é o sentido. Também São João Cassiano, que basicamente foi o pai do monarquismo cristão no Ocidente, São João Cassiano, ele disse que as pessoas, as pessoas, elas poderiam procurar a Deus, a partir de sua própria iniciativa, de sua própria vontade,
sem essa tal graça preveniente inventada por Agostinho de Hipona, que as pessoas poderiam livremente ir a Jesus, ir a Deus, tá? E que isso não requeria graça nenhuma. Então a humanidade trabalha juntamente com a graça. E é claro que, adivinha, São João Cassiano, para a Igreja Apóstata, ele não é santo. Então tá aí, desmentindo aí o Pedro Cánovas, que na live do Lucas Lancaster ele mentiu descaradamente sobre a doutrina ortodoxa, dizendo que nós inventamos o pecado ancestral. E o pecado ancestral é uma doutrina que sempre houve na igreja. Quem mudou o conceito do pecado ancestral foi Agostinho de Hipona, que é o cabeça, que é o verdadeiro papa da comunidade latina, da igreja apóstola, da igreja romana, da igreja latina. Ele é o verdadeiro papa que eles seguem até hoje contra a doutrina do pecado original. E outra coisa, Agostinho de Hipona, ele acreditava que as crianças que morrem sem batismo iriam queimar no inferno, tá? E por isso que a igreja romana criou o limbo aí para suavizar, né? Que a criança morreu sem batismo, tá, beleza? Ela não vai para o céu, mas também não vai ser mais queimada lá no inferno, tá? Então essa aí é a doutrina maravilhosa do Agostinho, que crianças que morrem sem batismo vão ser torturadas no inferno. Desmentido Pedro Canovas. Gostou do vídeo? Clica no like, isso é muito importante para o crescimento do canal. A plataforma vai entender que esse vídeo aqui é relevante, vai distribuir para mais pessoas. E até o próximo vídeo, que Deus nos guarde de todas as heresias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.